Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos agora de televisão. Também tem vários, já passamos aí todos os canais, em várias regiões do Brasil tem os canais, ou também pelo nosso canal 87 ou 587 da Sky, canal TV a cabo, ou pelas nossas plataformas no YouTube. Temos várias plataformas também. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, participam dos nossos programas, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus que também participam dos nossos programas, compartilham conosco. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso programa, O Evangelho é Maior que a Vida, com os nossos participantes aqui. Pastor Francisco Damiani, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Paz do Senhor Guilherme. Paz do Senhor. Nós vamos, nesses 2 programas, desse da semana que vem, vamos conversar com os irmãos sobre o apacentar na obra de Deus, na igreja, aquilo que é o propósito do rebanho, da relação do rebanho e do pastor. Como é que nós fazemos isso? Como é que a Bíblia nos ensina a fazer isso? A maneira como se faz isso? Nós vamos começar aqui hoje com o pastor Francisco Damiani. Damiani, vamos lá, começa com você, aí o apacentar. Você tem a sua igreja, segmentos da sua igreja, como é que você trabalha isso na vida da igreja? Como é que nós passamos isso para os demais companheiros? Amém. A paz do Senhor. Esse nome, apacentar, ele está muito ligado ao pastoreio, ao pastor, Eu gostaria de deixar um texto aqui que fala, é muito pertinente a respeito deste assunto, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 2. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, nós temos aqui dentro da palavra já o que é o apacentar. O apacentar é cuidar. O pastor, dentre as funções que o pastor tem, que o ministério tem, uma delas é isso, é o apacentar, é o cuidar da ovelha, é o cuidado da ovelha. Dentro da igreja, quando nós olhamos o rebanho, como um todo, ali a igreja, nós vemos um grupo, nós vemos ali segmentos dentro da igreja, e o pastor ele precisa estar conhecendo, atento, para poder ter esse cuidado. Por exemplo, dentro da igreja nós temos as famílias, cada família certamente tem uma necessidade. Você tem o grupo de crianças, que é muito importante. A igreja ela tem tido muita atenção com as nossas crianças. Nós temos os jovens também. Podemos colocar aqui nesse segmento o segmento de obreiros, que são homens, e inclusive alguns deles sendo preparados para o ministério, porque o pastor ele gera também pastor. Você pega também aqui os diáconos, são segmentos dentro da igreja que você tem que estar olhando, cuidando, vendo, orientando, todos esses. E também os idosos, que fazem parte deste segmento que está dentro do olhar do pastor, dentro do apacentar, dentro do cuidar. E esses grupos, esses segmentos, cada um tem suas necessidades. Há as necessidades que o pastor, muitas vezes, ele tem que pegar certos assuntos e levar para o grupo de intercessão. Porque uma coisa que está dentro do apacentar
o pastor sentir, ele tem que sentir, ele tem que medir a saúde espiritual do rebanho. E o pastor é um homem que tem a direção do Espírito Santo, e o Senhor pode mostrar uma necessidade de um jovem. Ele pode pegar aquele jovem e trazer uma palavra, orar, né, fazer uma visita, né? E há certos assuntos, é importante que a gente também fale isso, há certos assuntos, há certas demandas que o pastor, por sabedoria, ele não vai entrar naquilo ali, ele não vai deixar de tratar, mas ele não vai entrar, ele vai se resguardar. Então ele pode pegar, por exemplo, tratar um assunto com uma senhora. Então ele pode pegar uma senhora da igreja, experiente, uma senhora que tem uma experiência com Deus, uma senhora que já tenha, né, domínio da palavra, e colocar aquele assunto ali e deixar aquela senhora tratar. Às vezes são assuntos sensíveis, né? E o pastor também ele tem que se resguardar, tem que ter sabedoria nisso. E até mesmo com uma jovem, às vezes. Mas o importante é que haja este acompanhamento, ou seja, esta sensibilidade, o apacentar está muito ligado a essa sensibilidade da saúde espiritual do rebanho. E sempre procurar sanear dentro da doutrina, dentro daquilo que nós temos os recursos. Um dos recursos são os dons espirituais, é o grupo de intercessão, né, para que haja um cuidado, né, como diz a palavra aqui, né, tendo cuidado não por força, mas voluntariamente, e assim Deus possa estar abençoando cada rebanho. Interessante, Damiani, você abordou um assunto, quer dizer, o pastor, né, como você falou bem, no apacentar, né, o Guilherme pode fazer alguma observação se precisar, se pretender. Ele tem que olhar para a igreja e ele tem que ter uma visão global da igreja. Né? Ele tem que ter a noção. Então você não olha. É por isso que no começo o pastor Gedeuti ele tinha uma visão incrível sobre isso. Ele era contra igrejas muito grandes. Gedeuti ele achava sempre que as nossas igrejas não podiam passar de 300 pessoas. Hoje a gente passa e tal, tudo bem, mas ele tinha na cabeça dele 300, 400 pessoas estourando nisso aí, que passa disso você não tem o domínio total da igreja. Por melhores que sejam os seus diáconos. Uma igreja ideal, de tamanho ideal, claro que tem igrejas, dependendo do local, são maiores, aí eu não vou questionar e tal. Mas um tamanho razoável de igreja é 300 pessoas, só você ter um domínio bom da igreja. E você observar os segmentos da igreja. Se foi bem. Por exemplo, você tem a reunião, eu quando estive em Caçaneiras, eu tive cuidado de ver isso. Depois de muito tempo eu voltei. Eu não ia na quarta-feira às reuniões, porque se eu fosse, eu queria um constrangimento. O pastor está lá assistindo e a irmã não tem... A reunião das irmãs, né? Das irmãs. E a irmã não tem... Exatamente. Também, né, aquilo, né, diz assim, a facilidade de expor, como eu que sou pastor mais antigo e tal. Então eu posso criar um constrangimento, então eu não ia. Mas elas não sabiam, mas eu assistia em casa. Vendo e tal, observando. E o que acontecia? Eu tinha, na verdade, a sensibilidade do que estava acontecendo. Do número de irmãs, eu tinha um número de irmãs. Entendeu? O quanto que elas participavam. Você marcava uma reunião de confraternização e ia 70 mulheres. Marcava uma reunião de chós e ia 40. Entendeu? Então, eu conversei isso com elas. Olha, irmãs, tem e tal. Então, isso você tem que observar. A sensibilidade, como você falou. De você observar e dizer, olha, está acontecendo, eu tenho 70 mulheres. Quando eu marco uma reunião de confraternização, tem 70. Quando eu marco uma reunião de quarta-feira, vai 40. Por que está acontecendo? Entendeu? Por que não há interesse maior numa coisa ou na outra? Então, você tem que trabalhar. Não pode também ir de ferro e fogo, né? E tal. Você tem que trabalhar. Eu um dia cheguei numa reunião de jovens de surpresa.
Eles estavam reunidos, estavam estudando o livro de Daniel, que é um livro dificílimo. E nós temos muito tempo que não vemos isso nos Manaíns e tal. Mas por que vocês estão estudando Daniel? Por que vocês não estão estudando os assuntos da EBD? Se você não tiver, o pastor está lá ouvindo, os pastores, nossos irmãos estão ouvindo. Se o pastor não tiver conhecimento, como você falou, esse olhar, né? Esse olhar, exatamente, a sensibilidade de olhar os segmentos da igreja, como é que eles estão evoluindo aqui, senhoras, como é que estão os jovens, como é que está o trabalho de jovens. Há necessidade de pegar esse grupo de jovens um dia, fazer uma vigília com eles, com essas senhoras, as famílias, as crianças, a participação das crianças. Como é que está a frequência, entendeu? Isso é um ato de apacentar, de governar bem. Exatamente. Porque você não é simplesmente você lá entrega uma mensagem, depois da mensagem você ora por 2, 3 irmãos, na semana você faz 1, 2 visitas e você não sabe o que está acontecendo no rebanho. Isso que você falou é muito importante. Então, é olhar os segmentos da igreja e ver como que eles estão. Isso é muito importante. Mas eu queria passar agora a palavra para Guilherme. Vamos entrar agora numa outra parte, Guilherme, que é importante para você, como nós falamos aqui, essa segunda parte do apacentar. Né? O trabalho da igreja na evangelização, o cuidado da igreja com a doutrina. Eu vou deixar você falar. Amém. O senhor estava falando junto com o pastor Francisco acerca do apacentar, do pastorear. E é interessante para nós entendermos acerca disso na parte prática, né? O pastor, o apacentar, o pastorear é gostar do cheiro da ovelha, é você conviver com as suas ovelhas, você identificar, ver a necessidade, ver aquilo que a ovelha precisa na sua essência, no seu dia a dia, né? E quando o pastor identifica isso, pastor Amadeu, pastor Francisco, quando você tem os setores da igreja, quando você tem o governo na sua mão, você vai para uma outra parte prática, que é a questão do trabalho da igreja, né? Principalmente aquela parte evangelística, né? A igreja, a ovelha gera ovelha, né? Então você precisa promover isso no meio do rebanho. Isso vem do apacentar, de que o irmão, mas eu não tenho função. Mas o irmão que não tem função, ele tem a função primordial do rebanho, que é gerar, que é trazer novos, que é o cuidado, porque a Bíblia, em Atos 2, diz que a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Só que isso era um trabalho oriundo da igreja, do rebanho local. Então, a função evangelística da igreja, o pastor precisa estar atento a isso, lembrando sempre, né, pastor Amadeu, das orientações que o Senhor revelou ao longo dos meses, né? Cada mês tem o seu público-alvo, o preparo da madrugada, do jejum, o culto ao meio-dia, levar a igreja até essa experiência na oração, na vida espiritual, para na última semana, que é a semana do grito, que a gente fala, a semana evangelística, a igreja enviar convites, chamar os seus convidados para os cultos. E, lógico, que isso é um resultado do trabalho da igreja, vai haver salvação de vidas. Isso é evangelização. E isso é a forma como o Senhor nos ensinou de termos essa evangelização e o Senhor nos honrar. Outro aspecto muito interessante na parte prática do apacentar é o pastor ter a sensibilidade de avaliar a situação doutrinária da igreja. Como que a igreja está no seu entendimento de doutrina, no conhecimento da palavra, e isso passa muito pela responsabilidade e pela ação efetiva dos grupos de assistência. Então, os grupos de assistência, eles precisam estar atentos, ligados a isso, a ordem do culto, as nossas doutrinas, a escola bíblica dominical. Tudo isso é parte do apacentar, do cuidado do pastor, e estar atento a todas as coisas. Estar atento a todos os grupos, estar atento a todas as classes, mas também ao bom funcionamento da igreja como um rebanho, né? Exato, exato.
Agora, você abordou dois aspectos importantes. O Francisco tinha começado a falar também. O primeiro é avaliar a parte evangelística da igreja. Por que isso? Você falou bem, ovelha gera ovelha. É muito comum, Francisco, eu vejo isso com como diziam os advogados, né? Data máxima velha e tal. Então, veja só, eu vejo em alguns novos, isso nessas últimas, nas consultas e tal, para unções e ordenações, não há isso eu acho isso o mais importante, mais sério isso. É você não ter sensibilidade, como você falou, para você saber como que está a sua igreja. Por exemplo, você está 2 anos numa igreja. Você abordou sobre evangelização, tá? Você está 2 anos na igreja. Aí você, nesses 2 anos, você não vê resultado de evangelização. Você não vê conversão. Ora, nós temos uma mensagem apurada, uma doutrina muito estabelecida, né? e consistente. Nós temos dons espirituais, sabemos como usar os dons espirituais, nós temos uma palavra. Aí você tem a igreja, e a igreja não cresceu. Não é? No campo evangelístico, ela não cresceu. O pastor tem que ter habilidade e sensibilidade, como você falou, para observar isso. Se ele não tiver, alguma coisa está errada. Eu já disse para vocês aqui, sempre digo isso. Nas minhas igrejas eu ia para pregar, eu contava quantos tinha. Não era contava no dedo, não. Eu olhava, eu sabia quantos bancos eu tinha no templo e fazia na cabeça um cálculo mais ou menos. Não, hoje eu devo estar com 150 pessoas na igreja. Minha igreja tem 300, estou com 50%. Hoje eu estou com... Então eu tinha noção de como é que está a frequência da igreja. Por aí eu tinha uma ideia do que está acontecendo. Pastor Amadeu, nós temos uma turma mais tecnológica, o senhor sabe, né? Que eu tenho um obreiro lá na igreja que ele desenvolveu um aplicativo, ele conta a igreja, lança no aplicativo, o aplicativo manda no WhatsApp a contagem do obreiro. Melhor ainda, não precisa nem do... A contagem da igreja, então, quantos obreiros estão presentes. Então, veja só, melhor ainda. Mas o que eu estou te falando? Você passa 2 anos numa igreja e você, se você não tiver sensibilidade para você perceber se não está havendo um crescimento, se não está havendo conversão, alguma coisa precisa ser feita. Eu estou numa área e tal, eu tenho uma dificuldade, então eu vou pedir uma ajuda ao coordenador. Na minha área, olha, eu estou tendo uma dificuldade, a igreja não está crescendo, me ajuda e tal. Isso é uma coisa que tem que ser feita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante do apacentar, isso estava com você falou muito bem, é você vigiar a ovelha com relação à doutrina, porque senão o camarada vem de fora, lança um graveto na cabeça e tira com a pessoa. Lança um negócio de... Tá? Uma ideia, uma doutrina lá de sábado, uma doutrina de não sei o que lá, e você não consegue dominar aquilo. Então é por isso que você tem que ter atento. Por que fulano não está vindo? Por que fulano parou de vir? No grupo de assistência, você falou bem sobre o grupo de assistência. Você tem que ter noção disso. Não, o Diaco disse assim, eu estou com um problema aqui com uma família, mas eu não estou conseguindo resolver. Então entra o pastor, poxa. Entendeu? Ter mais consistência no... Exatamente. O tema desse bloco é apacentar, né? Então nós vimos aqui os segmentos que você tem dentro da igreja. Você falou alguma coisa importante, que é a questão de você está 1 ano, 2 anos e não tem um crescimento, não está gerando. Então, isso está dentro também do apacentar, ou seja, isso está dentro da sensibilidade do pastor em diagnosticar aquilo que nós falamos aqui da saúde espiritual da igreja, né? Agora, Amadeu, aproveitando aqui que você é médico, você lida com pessoas, ou seja, trata, né? Faz o diagnóstico de uma doença, o diagnóstico de um problema.
Muitas vezes o pastor, ele tem que tirar um tempo também. Eu até anotei algumas coisas aqui para ouvir a ovelha, para chorar com a ovelha, né? Para ser imparcial em certas coisas. Ele tem que estar dentro desses segmentos que nós falamos, da família, do jovem, né, da criança. Ele tem que saber chegar. É muito importante hoje você ter os jovens, né, junto com você ter as crianças, né, é uma festa, é uma bênção. E isso faz parte. Isso daí ajuda muito. Quando você está ouvindo, às vezes você ouve. Eu recentemente assumi uma igreja e nas terças-feiras a gente estava ainda fazendo aquelas reuniões de doutrina, né? Eu citei um assunto doutrinário do púlpito que eu vi que todo mundo ficou assim. Aí eu dei uma paradinha ali, quis ouvir um, quis ouvir outro, assim, pastor, que bênção, nós não sabíamos disso. Não sabia. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Um exemplo desses anos todos de pastor que apacentava o Dodge. Mas era pastor. Parava com todo mundo. O Dodge parava, aquilo que ele dizia, né? Não era perder tempo, era gastar o tempo, né? Não é, você perdeu o tempo ali. Não é perder tempo ali, não, é gastar o tempo. Então o Dodge tinha uma capacidade de ouvir incrível. Dodge era incrível. Dodge, ninguém nunca conseguiu fazer aquilo. O Dodge, por exemplo, quando ele preparava os noivos para o casamento, era uma coisa impressionante. O Dodge com a relação dele com as pessoas. Mas o Dodge era um camarada extremamente educado, né, polido, né, em inglês, né, e sensível e santo. Dodge é um homem santo. Exatamente. Então, o pastor, é como você falou, há certos temas que são muito sensíveis, entendeu? Você entrar em certos assuntos, como você abordou, são sensíveis. Mas o que o Guilherme falou também é válido. Então as duas linhas que o pastor também não pode esquecer. Está crescendo? Está crescendo. Tem gente nova, tem a evangelização, mas também você tem que estar vigiando a linha doutrinária da igreja, porque senão você perde. Perde o crente, você perde, daqui a pouco você está com um desvio aqui, perdeu a família lá e tal. Isso é muito importante. Nós estamos... É tanta coisa que a gente não sente nem o tempo passar, né? Nós estamos encerrando essa primeira parte da semana e nós estamos voltando a semana que vem dentro desse mesmo assunto do apacentar, já agora com um enfoque diferente para que os irmãos continuem entendendo dentro desse espectro todo que nós falamos sobre ministério. Nós estamos falando ministério. Então, dentro do apacentar, o ministério é maior que a vida. Então, vamos lá, o apacentar. Mas na nossa próxima semana, pastor Francisco. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Paz do Senhor, Guilherme. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, até a próxima semana.